Alô galera do primeiro ano da Escola Alternativa, novamente estamos aqui nas aulas de Alternativa Play. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 23, inequações logarítmicas, certo? Página 16 do livro de vocês. Então, inequações logarítmicas, resolução de inequações logarítmicas. Na química, a sigla pH significa potencial hidrogênico e indica a quantidade de íons de hidrogênio H3O+, livres por unidade de volume da solução. Quanto mais íons H3O+, houver no meio da analisado, mais ácida será a solução. De modo semelhante, o potencial hidrogênico, representado pela sigla POH, remete à quantidade de íons de hidróxidos OH- no meio estudado. Quanto maior a concentração desse íon, mais básica ou alcalina será a solução. Você deverá estar se perguntando o que isso tem a ver com os logaritmos. É que as concentrações de íons de H3O+, e OH- em soluções aquosas são valores muito pequenos, normalmente expressos com expoente negativo, ou seja, em notação exponencial. Para evitar trabalhar com esse tipo de notação e tornar mais fácil a comparação de certos valores relacionados a esses estudos, o bioquímico dinamarquês Søren Peter Lauritz Sørensen propôs a representação desses valores em uma escala logarítmica, a escala de pH. Dessa forma, tem-se que o pH de uma solução é o cologaritmo decimal de base 10. Então, denomina-se inequação logarítmica toda a sentença matemática aberta, na qual há uma desigualdade, vai ter que aparecer o sinal de que de maior, menor, maior igual, menor igual, e que apresenta a incógnita no logaritmando ou na base de um logaritmo. Então, para se resolver uma inequação logarítmica, a gente vai trabalhar com essas condições aqui. Ela é parecida com as condições que a gente viu quando viu inequações exponenciais. Se nós tivermos a base do logaritmo maior que 1, nós tivermos o log de x1 na base b maior que o log de x2 na base b, se somente se o x1 for maior que o x2. É como se a gente cancelasse as bases e conservasse aqui o sinal de maior. Já se essa base do logaritmo ficar entre 0 e 1, ou seja, ela for maior que 0 e menor que 1, o log de x1 na base b maior que o log de x2 na base b, se somente se o x1 for menor que o x2, ou seja, se essa base ficar entre 0 e 1, a gente cancela os logs, com as suas respectivas bases, e considera só os logaritmandos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter o sinal, isso somente quando nós tivermos a base entre 0 e 1. Para a gente compreender melhor, só aplicando essa propriedadezinha aí. Então, na primeira questão aí do livro de vocês, na página 18, certo? Na página 18 do livro de vocês, nós temos aí algumas questões relacionadas a inequações. Então, resolva as inequações. Na letra A nós temos, vou copiar aqui, vou refazer ela aqui. Nós temos o log de x menos 6 na base raiz de 3 é maior que o log de 7 na base raiz de 3. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é analisar o logaritmando. Como a letra veio no logaritmando, e a gente aprendeu que o logaritmando tem que ser maior que 0, nós vamos ter aqui uma condição de existência. A condição de existência que eu vou chamar de CE, condição de existência. Esse logaritmo aqui ele só vai existir se esse logaritmando x menos 6 ele for um número maior que 0. Ou seja, o x aqui ele tem que ser maior que 6. Então guarda essa condição de existência, porque quando a gente achar a resposta
do x usando a inequação, a gente vai ter que considerar essa condição. Então, pela condição que a gente viu, como aqui nós temos a raiz de 3 como base, e a raiz de 3 é um número maior que 1, a gente vai fazer o que? A gente vai cancelar o log, né? E a gente vai ficar aqui com x menos 6, conserva o sinal de maior, porque a base é maior que 1, x menos 6 maior que 7, ou seja, x é maior que 7 mais 6, x vai ser maior que 13. Como eu falei para vocês, a gente tem que fazer as considerações. O que acontece? Se eu jogasse numa reta real aqui, ó, a condição de existência, nós teríamos aqui o 6 aberto, pintado para cá, né, os valores maiores que 6, fazendo a mesma coisa com a resposta que a gente achou através da resolução da inequação, nós teríamos o 13, né, depois do 6 aqui também aberto, maior que 13. A solução da nossa inequação seria a interseção entre a condição de existência e esse x maior que 13. Então, quando a gente faz a interseção, é o que está pintado nos dois gráficos ao mesmo tempo, ou seja, a solução da nossa inequação, dessa inequação, seria x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que 13. Aí a solução da primeira letra aí da primeira questão, né? Vamos agora para a letra B. Na letra B nós temos log de... Nós temos aqui log de 6 menos x na base 2 menor que o log de 3 na base 4. Primeira coisa, vamos analisar a condição aqui, ó. A expressão 6 menos x, ela tem que ser maior que 0, ou seja, menos x vai ser maior que menos 6. Quando eu multiplicar a inequação por menos 1, nós vamos ter que x é menor que 6. A gente inverte o sinal da inequação, né, quando a gente multiplica uma desigualdade por um número negativo. Então, essa aqui vai ser a nossa condição de existência, que vai ter que ser levada em consideração quando a gente resolver a inequação. Só que agora aqui a gente vai resolver ela. Como é que a gente vai resolver ela? Nós temos aqui o log de 6 menos x. Deixa eu só apagar aqui. Repetir aqui, log de 6 menos x na base 2 menor que... Aí olha só, observe que aqui nós não temos a base 2, a base é 4, mas nós podemos transformar o 4 em 2 ao quadrado. Bom, aí o que acontece aqui? Vamos repetir aqui, ó, log de 6 mais x na base 2 menor que... Aí olha só, aqui esse expoente ele vai passar dividindo, é uma das consequências que a gente viu nas aulas passadas da definição de logaritmo. O expoente da base ele passa dividindo, né? Então nós vamos ter essa situação aqui, ó, 1/2 vezes o log de 3 na base 2. E o que eu posso fazer com esse 1/2? Olha só o que eu vou fazer com ele. Nós podemos escrever essa equação como log de 6 mais x na base 2 menor que... Ele pode, o conjunto todinho aqui 1/2, ele pode passar aqui para cima como expoente do 3. Também uma consequência que a gente viu nas aulas passadas da definição de logaritmo. Então nós vamos ter aqui log
de 3 elevado a 1 meio na base 2. Por que a gente fez isso? Porque agora nós vamos ter de um lado log na base 2 e do outro lado log na base 2. Aí nós podemos aplicar a propriedade aqui, ó. Nós vamos ficar com 6 mais x. Não precisa inverter o sinal da equação, porque a base é maior que 1. Então, 6 menos x vai ser menor que 3 elevado a 1 meio, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3, né? Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai... eu só vou consertar uma coisinha aqui, pessoal. Aqui não é mais, aqui é menos, ó. 6 menos x. Aqui é 6 menos x. E aqui é 6 menos x. Então a gente vai jogar o 6 para o outro lado, né? Vai ficar menos x menor que menos 6 mais a raiz de 3. Bom, aí o que acontece? Multiplicamos aqui por menos 1, nós vamos ter que x é maior que 6 menos a raiz de 3. Tá aqui o valor de x que a gente calculou, só que isso aqui ainda não é a solução. A gente tem que levar em consideração a condição de existência, jogando lá na reta numérica. Então, a condição de existência, vou fazer aqui no cantinho, a condição de existência disse o seguinte, que o x tem que ser menor que 6. Então, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar aqui o 6 aberto, né? Coloca o 6 aberto, ou seja, menor que 6, a gente pinta para cá. Quando a gente resolveu a inequação, a gente encontrou aqui que o x vai ser maior que 6 menos a raiz de 3. 6 menos a raiz de 3 é menor que 6, ou seja, ela vai ficar antes do 6 aqui aberto. Então, 6 menos a raiz de 3. E a gente vai pintar os que são maiores que 6 menos a raiz de 3, que é para a direita aqui, ó. A solução da nossa inequação é justamente o intervalo correspondente ao que está pintado nos dois gráficos ao mesmo tempo, ou seja, entre 6 menos a raiz de 3 e 6. Ó. Esse intervalo aqui que eu pintei vai ser a nossa solução. Então, como é que vai ficar? Solução da inequação. X pertence aos reais, tal que 6 menos raiz de 3 é menor que x e x é menor que 6. Tá aqui a solução da letra B. Então, pessoal, sempre a gente vai estar fazendo essa ligação da condição com a resposta que você encontrar, certo? Porque quando você acha a resposta aqui, ó, x maior que 6 menos raiz de 3, ela tem que satisfazer também a condição de existência ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala em ao mesmo tempo ou em simultaneidade, a gente fala em interseção, ou seja, é o que está pintado aqui nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então essa era a letra B, vamos aqui para a letra C. Letra C. Letra C nós temos log de x na base 1/3 é maior ou igual ao log de 4x menos 1 na base 1/3. Então, tá aí o que a gente vai fazer aqui, né? Primeiro, analisar as condições de existência. Observe que esse x aqui, ó, vou colocar aqui CE, condição de existência. O primeiro x aqui, maior que 0, né? E a expressão 4x menos 1, ela também tem que ser maior que 0, ou seja, 4x vai ser maior que, passa 1 para cá positivo, ou seja, x vai ser maior que 1/4. Aí o que acontece? Nós temos aqui, ó,
o x sendo aberto maior que zero, né? E nós temos aqui 1/4 é maior que zero, vai ficar na frente de do zero, né? E a gente pinta para cá, ou seja, quando a gente fizer a interseção, a gente vai ver que a condição de existência aqui vai ser x maior que 1/4. Então a gente vai analisar isso aqui, a gente vai levar isso aqui como em consideração no final da questão. Mas vamos resolver aqui, ó. Resolvendo aqui, a gente já pode tranquilamente aqui cancelar, ó, porque as bases são iguais, ó. Só que nós vamos ter que tomar um cuidado, porque como a base ela está entre 0 e 1, um terço está entre 0 e 1, x não vai ser maior ou igual, vai ser menor ou igual. A gente inverte o sinal, ó, que 4x menos 1. Passo 4x para cá, vai ficar x menor, x menos, né? Menos 4x menor ou igual a menos 1. X menos 4x dá menos, aqui vai dar menos 3x menor ou igual a menos 1. Multiplica a inequação aqui, os dois membros da inequação por menos 1. Nós vamos ficar com 3x menor ou igual a 1, ou seja, x vai ser... Esqueci aqui de inverter o sinal, pessoal. Tem que inverter, porque como eu multipliquei por menos 1, inverte o sinal da inequação, ou seja, x vai ser maior ou igual a 1/3. Bom, analisando, observe que 1/3 é maior que 1/4, né? Então, nós teríamos aqui a condição de existência, 1/4 aberto, maior, pintado, ó. E depois nós teríamos aqui a resposta da inequação, né? 1/3 vai ficar localizado na frente de 1/4, porque 1/3 é maior que 1/4. Então, x maior que 1/3 para cá. Então, a solução da nossa inequação, a solução aqui dela seria o que está pintado nos dois gráficos ao mesmo tempo, ou seja, de 1/3 para frente, ou seja, o valor de x aqui, a solução, vou fazer aqui no cantinho, x pertence a R, tal que x vai ser maior ou igual a 1/3. Esqueci de pintar a bolinha aqui, ó. Tá aqui, ó, maior ou igual, então x maior ou igual a 1/3. Tá respondida aí a letra C. Vamos agora para a letra D. Na letra D nós temos log de a ao quadrado menos 2a mais 1 na base 10 é menor que 2. Como eu falei para vocês, como temos letras no logaritmando, nós temos que levar em consideração a condição de existência. Então, a condição de existência aqui é a seguinte: a expressão a ao quadrado menos 2a mais 1, ela tem que ser maior que zero para que esse logaritmo aqui possa existir. Como vocês sabem, a ao quadrado menos 2a mais 1 é um trinômio quadrado perfeito. A ao quadrado menos 2a mais 1 é a mesma coisa que a menos 1 ao quadrado, né? Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, se eu fosse calcular a raiz dessa equação, dessa função, a raiz seria 1, né? Ou seja, jogando na reta numérica, o que acontece? Jogando aqui na reta numérica, só para a gente ter uma noção de como fica aqui. Aqui seria a raiz, né? Só que é aberto, né? Não toca. Concavidade para cima, que o A é maior que zero, aqui, ó, o A é 1. E ela é toda positiva. Toda positiva aqui, ó. Então, a condição de existência para essa questão aqui seria todos os reais menos quem? Menos 1.
1 ele não faz parte da condição de existência. Quer dizer, ele não pode assumir o valor de 1, porque se ele assumir o valor de 1, zero, e o logaritmando não pode ser zero. Então, guarde isso aqui que nós vamos ter que levar em consideração. Bom, para resolvermos essa inequação, o que nós vamos fazer? Eu tenho que transformar esse 2 em um log de base 10. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir aqui o primeiro: log de a ao quadrado menos 2a mais 1 na base 10 menor que... Olha só, eu tenho que transformar esse 2 em um log de base 10 para que eu possa cortar. Para que isso aqui dê 2, o 2 tem que ser escrito como log de 10 elevado ao quadrado na base 10. A gente aprendeu uma consequência da definição que diz o seguinte: quando o logaritmo é igual à base, a resposta é o expoente. Então, log de 10 ao quadrado na base 10 é 2. Com isso, pessoal, a gente cancela aqui, cancela aqui. E como a nossa base ela é maior que zero, a gente não precisa inverter o sinal da inequação. A gente vai ficar com a ao quadrado menos 2a mais 1 menor que 10 ao quadrado, né? Já vou colocar aqui 100. Jogando 100 para cá, nós vamos ter a ao quadrado menos 2a, 1 menos 100 dá menos 99 menor que zero. Nós vamos resolver essa inequação logarítmica, né? Desculpa, essa inequação quadrática, né? Bom, como é que a gente resolve a inequação quadrática? Acha as raízes. Aí vocês acham as raízes da forma que vocês acharem melhor. Aqui eu faria por soma e produto. A soma das duas raízes tem que dar 2. E o produto das duas raízes tem que dar menos 99. Ou seja, qual seriam esses números? Seria, no caso, 11 e menos 9, que você somando dá 2. E multiplicando 11 vezes menos 9 dá 99 negativo. Então, nós acharíamos aqui a solução, as raízes. Joga numa reta numérica. Já vou colocar aqui numa reta numérica aqui, ó. O que acontece? Raízes menos 9 aberto, ó, menos 9 aqui aberto, até o 11 também aberto, ó. Do menos 9 ao 11 tá aqui com cavidade para cima aqui da parábola. É uma inequação de segundo grau, né? Significa dizer que aqui vai ser negativo entre o menos 9 e o 11, a função, e positivo nos extremos. Só que a questão aqui pede para a gente pegar os que são negativos, ou seja, aqui no meio. Bom, só que a gente tem que levar em consideração aqui a nossa condição de existência. O que diz a condição de existência? É todos os reais, ou seja, a reta toda pintada, menos o 1. Então, o 1 fica aqui em aberto. Então, fazendo a interseção dos gráficos, o que a gente teria aqui? Que a solução seria do menos 9 aberto até o 11 também aberto, excluindo o 1 da resposta, ou seja, é desse intervalo até esse. Então, como é que fica a solução? A pertence aos reais, tal que menos 9 é menor, menos 9 aqui, ó, é menor que A, e A é menor que 11, com o A sendo diferente de 1. Então o A vai ficar entre menos 9 e 11, só não pode assumir o valor de 1, porque se ele assumir o valor de 1, deixa de existir o logaritmo. Porque isso aqui vai zerar e nós não trabalhamos com o logaritmando sendo zero, nem negativo. Isso aqui é a letra D. Vamos agora para a letra E, né? Letra E, vou fazer a letra E aqui.
Na letra E nós temos log de x ao quadrado mais 4x menos 5 na base 1/2 maior ou igual a 4. Primeira coisa, condição de existência, né? Infelizmente a gente tem que analisar sempre isso para poder dar a solução geral. Então, o logaritmando, como a gente viu, tem que ser maior que 0. Bom, nós resolveríamos essa inequação do segundo grau. Resolveria aqui achando as suas raízes. Vou fazer mentalmente aqui, ó. A soma das raízes tem que dar menos 4, porque aqui é positivo, e o produto entre as raízes tem que dar menos 5. Então, qual seriam esses números aí? Onde a soma tem que dar menos 4 e o produto tem que dar menos 5. Essa vai ser a nossa condição de existência. Seria, no caso aqui, menos 5 mais 1, né, dá menos 4. E menos 5 vezes 1 dá menos 5. Então, o x' aqui seria menos 5 e o x de 2 linhas aqui seria 1. Somando os dois dá menos 4, multiplicando os dois dá menos 1. Então, só para lembrar, isso aqui a gente vai colocar na reta numérica, certo? Guarda aqui por enquanto, certo? Vamos resolver essa equação. Resolver ela aqui do lado. Então, vamos lá. Log de x ao quadrado mais 4x menos 5 na base 1/2 maior ou igual a 4. Tem que transformar esse 4 em um log que tem a base 1/2. Né? Então, como é que vai ficar? Log de x ao quadrado mais 4x menos 5 na base 1/2 na base 1/2 tem que ser maior ou igual. Olha só como é que eu vou transformar o 4. O 4 eu vou escrever como log 4, deixa eu ver, 4 não, é menos 4, pessoal. Menos 4. Então, eu posso escrever como log de 1/2 log de 1/2 elevado a menos 4 na base 1/2. Porque o log de 1/2 elevado a menos 4 na base 1/2 é menos 4. Definição de consequência da definição. Aí a gente pode agora, pela propriedade, cancelar. Como a base está entre 0 e 1, a gente vai inverter o sinal, vai ficar x ao quadrado mais 4x menos 5. Aí, em vez de ser maior ou igual, vai ficar menor ou igual a 1/2 elevado a menos 4. 1/2 elevado a menos 4, pessoal, é 16. E você vai inverter a base, vai ficar 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4 é 16. Passa 16 para o segundo membro, você vai ter ele somando com menos 5. Então vai ficar menos 21 menor ou igual a 0. Então, novamente, eu posso fazer aqui para o soma e produto. Tem que achar as raízes. A soma tem que dar menos 4. E o produto tem que dar menos 21. Então, pode ser aqui menos 7 mais 3, dá menos 4, né? E menos 7 vezes 3 dá menos 21. Então, tá aí as duas raízes. X' menos 7, x 2 linhas 3. Agora vamos trabalhar essas respostas na reta numérica. Então, na reta numérica, vamos pegar a condição de existência. Primeiro, pela condição de existência, nós vamos ter aqui do menos 5 aberto até 1 também aberto. Com cavidade voltada para cima, né? Ela vai ser assim, ó. Com cavidade voltada para cima, ou seja, entre o menos 5 e 1, os valores de y são positivos e nos extremos eles serão positivos. Então, maior que 1 aqui vai ser positivo.
Só que a gente vai pintar o que está sugerindo aqui, ó. Aí na equação está sugerindo que a gente pinta os maiores, ou seja, a gente pintaria aqui nas extremidades. Essa é a nossa condição de existência. Só que nós temos que levar em consideração, ó, quando dermos a resposta, essa condição de existência. Então, vou montar aqui uma reta. Vou localizar o menos 7. O menos 7 vai ficar localizado antes do menos 5. E o 3 antes do 1, né? Com cavidade novamente aqui para cima, né? Para cima. O que significa que aqui entre o menos 7 e o 3 os valores são negativos e nas extremidades são positivos. A solução, pessoal, é o que está pintado nos dois ao mesmo tempo. Esqueci de pintar aqui, ó. Que ele pede para pintar aqui, cadê os menores? Os menores é aqui no meio, ó. Aí você tem que pintar os intervalos que estão nos dois pedaços ao mesmo tempo, ou seja, está pintado nos dois ao mesmo tempo, do menos 7 aberto até, então menos 7 e o 3 é fechado, né? Esqueci de pintar aqui a bolinha, fechado aqui o sinal da equação. Então, do menos 7 fechado até os menos 5 aberto, então pinta aqui no meio, e do 1 aberto até o 3 fechado. Tá aí a solução da nossa equação logarítmica. Tá aqui, essa é igual. X pertence aos reais. Tá o que? Menos 7 menor ou igual a x menor que menos 5. Ou 1 é menor que x, 1 é menor que x e x é menor ou igual a 3. Está aqui a solução dessa letra F. F não, desculpa, letra E. E vamos aqui para encerrar a primeira questão com a letra F. Na letra F nós temos log dx, tudo isso aqui ao quadrado, menos 3 vezes o log de x mais 2 menor ou igual a 0. Essa equação, desculpa, para facilitar a minha vida, eu vou chamar aqui o log de x na base 10, eu vou chamar de k, porque vai ficar k ao quadrado menos 3k mais 2 menor ou igual a 0. Aí vou resolver essa equação quadrática, né? Dois números aí que somados de 3 e multiplicados de 1 seria 1 e 2, né? 2 mais 1 dá 3, 2 vezes 1 dá 2, né? Bom, aí o que acontece? Vamos jogar isso aqui na reta numérica. A condição de existência, se vocês analisarem, é x maior que 0 e x maior que 0. Deixa eu fazer aqui a reta numérica direitinho. Aí eu vou localizar o 1 fechado até o 2 fechado. Com cavidade para cima, né? Então, negativo aqui, ó. E positivo nos extremos. Só que a questão pede para a gente pintar o que está menor ou igual aqui no meio.
Então, o nosso K não é o X, só para lembrar. O nosso K ele vai ser menor ou igual a 2 e maior ou igual a 1. Lembrando que aqui nós não estamos procurando o K, né? Como a gente chamou o K, o log de X de K, o K pode ser o log de quem? De X. Eu faço uma pequena substituição, ó. 1 menor ou igual. Quem é o K? K lá em cima aqui, ó, é o log de X menor ou igual a 2, né? Eu troquei o K pelo log de X. Bom, para poder cancelar todos os logs, para poder cancelar o log de toda a expressão, eu preciso que todos eles estejam na base 10. Esse aqui já está como log de base 10, esse aqui não está. Mas eu posso transformar o 1 em log de 10 na base 10, que dá 1. Aí log de x na base 10 menor ou igual a o log de 10 ao quadrado na base 10. Por que 10 ao quadrado na base 10? Para que dê 2 aqui, ó. Log de 10 ao quadrado na base 10 é 2. Com isso, pessoal, a gente está em log todos na base 10, ou seja, cancela menor ou igual, cancela e cancela. 10 ao quadrado dá 100. Então aí a resposta, vou organizar aqui, x pertence aos reais, 10 é menor ou igual a x menor ou igual a 100. Tá aí a resposta da última letra aí, letra F. Vamos para a próxima. Próxima questão aqui, ó. O resultado do log de 2x mais 1 na base 4 menos o log de 3 na base 4 é igual ao log, é maior que o log de x na base 4. Primeiro vamos analisar as condições, né? As condições de existência. Nós temos aqui que 2x mais 1 tem que ser maior que 0. Ou seja, o x tem que ser maior que menos 1 sobre 2. É a primeira condição. A segunda é aqui, simplesinha, o x maior que 0. Então, se o x é maior que 0 e o mesmo x ele é maior que menos 1, só se você quiser fazer, para você ter uma certeza, porque tem que ser a interseção dos dois, né? Aí você tem menos 1 meio, aí você tem os valores maiores que menos 1 meio. 0 vem depois de um menos 1 meio, né? Que é positivo. Então o 0 fica aqui, ó. 0. Aberto também, só que nesse caso a gente pinta os maiores, ó. Então essa expressão aqui, ó, x maior que 0, já é a condição de existência. Agora vamos resolver em equação. Log. Olha só, pessoal, tem uma propriedade que faz com que a gente separe uma divisão subtraindo. Então aqui, ó, a gente pode transformar na divisão. Log de 2x mais 1 na base 4 menos o log de 3 na base 4 é a mesma coisa que 2x mais 1, 2x mais 1 sobre 3, né? Ó, a gente separa subdividindo, né? Quer dizer, o dividendo, o logaritmando dividindo, a gente separa subtraindo. Então eu fiz o caminho oposto aqui, transformei e voltei para 2x mais 1 sobre 3 na base 4 é maior que o log de x na base 4. Então resolvendo aqui, ó, como a base aqui ela é maior, é só fazer o cancelamento. Aí nós vamos ter 2x mais 1 sobre 3 é maior, não precisa inverter, é maior que x, né? Deixando os denominadores iguais aqui,
a 3, esse aqui não vai mudar, vai continuar sendo 2x mais 1. Agora isso aqui vai passar a ser 3x. Então, eu vou ter, cancelo o denominador. Aí eu vou ter 2x menos 3x, eu vou fazer direto, viu? 2x menos 3x dá menos x maior que 0. Multiplica por menos 1, não influencia, né? Nós vamos ter aqui, ó, x maior que 0, não. E menos 1, né? Que esse 1 vem para cá negativo e esse vem para cá negativo. E multiplicando por menos 1, x vai ser menor que 1. Então vamos lá. Pela condição de existência, a gente viu que o x ele pode ser qualquer número maior que 0. Na segunda, que não é condição, é resolução, né, já da inequação, nós vamos colocar o número 1 aqui. Ele vai vir, ele é maiorzinho do que o 0, né? E a gente pinta os menores. Ou seja aqui a solução vou fazer aqui, né? A solução vai ser, ó, o que está nos dois ao mesmo tempo, tá vendo? Ou seja, x pertence aos reais, tá o que? 0 é menor que x e x é menor que y. Desculpa, 0 é menor que x, x é menor que 1. Como é uma questão de marcar x, a resposta está na letra A, de aprovação do Enem. Vamos aqui para a terceira questão. Determina os valores de x que verifica a desigualdade. Então olha pessoal, aqui a base é 8, tá vendo? Ó? Log de 5x na base 8. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse lado aqui, eu vou transformar 1/3 em um logaritmo de base 8 e vou transformar 1 em um logaritmo de base 8. É bem simples, tá? Olha só como é que vai ficar. 1/3 transformado em logaritmo de base 8, ele pode ser escrito assim, ó, log de 8 elevado a 1/3 na base 8. Log de 8 elevado a 1/3 na base 8 é 1/3. Menor que 5x, menor que log de 8 sobre 8, que também vai dar 1. Só que eu esqueci aqui de colocar aqui o log no meio, né? Log de 5x na base 8. Como está todo mundo aqui na base 8, a gente pode cancelar. Então nós teremos aqui, ó, 8 elevado a 1/3, que é a mesma coisa que a raiz cúbica de 8, menor que 5x, menor que 8, né? A raiz cúbica de 8 é 2, aí eu vou ter 2 menor que 5x, 5x menor que 8. O 5 que está multiplicando, a gente pode passar para os dois lados dividindo. Então, teria aqui que 2 dividido por 5 é menor que x, que é menor que 8. 8 dividido por 5. Está aqui a solução da inequação 3 aí. Só organizar. X pertence a R. Tá o que? 2/5 é menor que x e x é menor que 8/5. Aí, resposta da terceira questão. Esqueci de fechar o chave. Vamos ver agora a quarta. Dá só um grauzinho aqui no tamanho.
resolva a inequação log, ou 3 elevado a log de x ao quadrado menos 4x mais 4 na base 5 menor que 1. Como nós temos isso aqui como logaritmando, temos que achar a bendita condição de existência, ou seja, deixa eu botar aqui CE, condição de existência, x ao quadrado menos 4x mais 4 tem que ser maior que zero para que isso possa existir. Aí ficamos com uma inequaçãozinha de segundo grau. Lembrando que aqui também é um trinômio quadrado perfeito, você fatorando, isso aqui é a mesma coisa que x menos 2 ao quadrado maior que zero, é o quadrado do primeiro termo, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí nós encontraríamos, igualando isso aqui a zero, que a raiz dessa função aqui é 2. Então, o cara jogando lá na reta numérica, você vai ter o 2 aberto e as pernas da parábola suspensa e ela toda pintada, porque ele quer os positivos, né? Se ela tivesse totalmente para baixo, seria negativo. Aí o que acontece? A condição de existência aqui vai ser todos os reais menos o 2. Já vamos resolver agora ela. Nós temos 3 elevado ao log de x ao quadrado menos 4x mais 4 tem que ser menor que, para aí, olha, isso aqui é aqui pessoal, é uma equação exponencial. Para resolver uma equação exponencial, eu preciso cancelar as bases. Aqui é 3, do outro lado é 1. Como é que eu posso transformar esse 1 em uma potência com a base 3, que continue sendo 1? É só escrever 3 elevado a 0. Quem é 3 elevado a 0? É 1. Aí a gente cancela, aí nós vamos ficar com log de x ao quadrado menos 4x mais 4, né? Isso tudo aqui menor que, quando a gente cancela, fica menor que zero. Bom, para eu transformar isso aqui em um log, a gente vai transformar ele da seguinte forma. Esqueci só de colocar a base ali. A base é base 5, né? Aqui, ó. 5. Então, isso aqui a gente pode escrever como log de x ao quadrado menos 4x mais 4. Tudo isso aqui na base 5 tem que ser menor que. Como é que eu posso transformar o zero em um log de base 5? É só você escrever log de 5 elevado a 0, que dá 1, na base 5. Por que a gente tem que colocar a base 5? Para que a gente possa cortar com esse aqui, ó. Corta esse com esse. Você vai ficar com a equação x ao quadrado menos 4x mais 4. 5 elevado a 0 dá 1, né? Então passa para cá menos 1, menor que 0. Então a nossa equação vai ser x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. E vamos resolver a nossa equação. Dois números que somados de 4 e 3, né? Então, x' 1, x duas linhas 3. E vamos jogar na reta numérica essas informações aqui, ó. Para dar a solução, pessoal, infelizmente temos que jogar na reta numérica. Então, nós temos a condição de existência. Pela condição de existência, você pinta tudo, só que fica em aberto quem? O 2. Não é isso? Aí, olha só, vamos localizar agora a resposta que a gente encontrou, né? Aí, como é que a gente vai... Botei menos, aqui é mais. A gente vai localizar um aqui, ó, antes do 2, ó, 1, e aqui o 3, ó. Então, como é uma concavidade dela é para cá assim, ó, aqui no meio é negativo e nos extremos aqui ela é positivo.
né? Só que a gente tem que pintar aqui, ó, onde está menor. Menor é aqui nesse espaço aqui. Então, lembrando que aqui a reta está toda pintada e aqui só está entre 1 e 3. Fazendo o jogo de sinal, não, a interseção, né, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente tem a solução. Fazendo aqui a interseção vai ser a solução. Então, ó, vai do 1 aberto até o 3 aberto, excluindo quem? O 2. Aqui é 1. Então, ó, pinta tudo aqui, ó, né? Que é o que está pintado nos dois ao mesmo tempo. Então a solução dessa equação seria, isso aqui é 1, x pertence aos reais, não é isso? Tal que 1 é menor que x menor que 3, ou o x, ou não, tem que colocar outro conectivo, com o x sendo diferente de menos 3. Faz parte da solução também. Peraí que eu botei errado aqui, cochilando, né? Com o x sendo diferente de 2. Tá aí a quarta questão feita, né? E vamos agora para a quinta e última. Em equações, ó, determina o domínio da função. Lembrar que domínio da função são os valores relativos a x. E observe que o nosso x veio dentro de uma raiz quarta, ou seja, o conjunto aqui, ó, log de 1 quarto. Vou colocar aqui, ó, o conjunto que está dentro da raiz quarta, que é log de x mais 1 na base 1 quarto. Isso aqui tem que ser maior ou igual a 0, né? Aí o que a gente faz? Passa esse 1 para cá, subtraindo, ele não está junto do x, viu? A gente vai ter aqui log de x na base 1 quarto é maior ou igual a menos 1, fazendo a transferência. Vamos transformar esse menos 1 em um log de 1 quarto, contanto que o resultado seja menos 1. Então a gente pode escrever como log de 1 quarto elevado a menos 1 na base 1 quarto. Não dá a resposta menos 1, né? Log de 1 quarto elevado a menos 1 na base 1 quarto é menos 1. A gente faz isso para a gente poder cancelar aqui, ó, e ficar com x como aqui é menor, né? Ó, como isso aqui é menor, a gente inverte aqui o sinal. X é menor que 1 quarto elevado a menos 1. Como está 1 quarto elevado a menos 1, a gente pode escrever como 4 elevado a 1. Está aqui a solução, só que a gente tem que conjugar, que eu esqueci, né? Esqueci desse detalhe aqui, ó. A condição de existência, mas a condição de existência aqui é bem simples. O x aqui tem que ser maior ou igual a 0. Então, fazendo agora a conjugação, ó, você tem a primeira, que é da condição de existência, colocou aqui o 0 e ele pediu para a gente pintar os maiores que 0. Para lá, ó. No 2, deixa eu apagar aqui, pessoal, meu troncho. E vamos localizar o 4 aqui, só que o 4 fica fechadinho, né? Só que a gente pinta os que são
menores, né? Menores que 4. Aí o que acontece quando a gente fizer a interseção? Lembre, interseção é o que está pintado nos dois ao mesmo tempo. Está pintado aqui entre 0 aberto até 4 fechado. Então, dando nossa solução, x pertence aos reais, tal que 0 é menor que x e x é menor ou igual a 4. Com isso, pessoal, nós concluímos a nossa aula de inequações. Assistam os vídeos, né, para que vocês possam entender toda a sequência de logaritmos, certo? E até a próxima aula. Qualquer dúvida é só me procurar. Um abraço e bons estudos.